Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Srila Prabhupada aqui. Hoje nós vamos falar mais um verso do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Aqui estamos com o nosso querido livro, nosso manual de libertação completa da energia material. Bhagavad Gita é o Senhor Krishna manifestado na forma de escritura, de literatura. Assim sendo Krishna, absoluto, tudo que emana e provém dele é absoluto em si mesmo. Assim como o Santo Nome, as deidades, os seus devotos puros, toda a parafernália relacionada ao Senhor Krishna é Brahman. Assim, quando nós fazemos atividades relacionadas com o Senhor Krishna, essas atividades se tornam energia espiritual pura, chamada Brahman, e o segredo, a forma de como devemos nos situar nessa energia espiritual é o que nos ensina o Bhagavad Gita. Porque, de qualquer forma, nós temos que agir nesse mundo material. O espírito ele é sempre ativo. Por isso ele deve controlar a sua mente, as suas emoções, as suas ações físicas e usar toda essa energia para ser espiritualizada aqui nesse mundo chamado material. Que nada mais é do que também o Brahman, só que o Brahman, vamos dizer assim, mais condensado, tornado visível aos nossos sentidos desse veículo, dessa forma humana. Assim, o devoto, quando ele está conectado com Krishna, ele pode ver tudo como essa energia Brahman, seja nos planos mais grosseiros ou nos planos chamados assim mais sutis. Certo? Então vamos ver o verso 24 do capítulo 5. Jonta Shukoratarasmas Tantar Jyotireva Jaha Sajogi Brahma Nirvanam Brahma Bhuto Jigakshati. Tradução: aquele cuja meta interior é interior, aquele cuja felicidade é interior, que é ativo e se regozija dentro de si, e cuja meta é introspectiva, é de fato o místico perfeito. Ele libera-se no Supremo e, por fim, alcança o Supremo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Que a consciência suprema haja nesse momento sobre minha consciência, para decorrermos sobre a profundidade desse verso. Então, aquele cuja felicidade é interior, que é ativo e se regozija dentro de si, e cuja meta é introspectiva, é de fato o místico perfeito. Ele libera-se no Supremo e, por fim, alcança o Supremo. Então, aqui nesse verso, Krishna está falando sobre a questão da felicidade. Muitas vezes nós julgamos que há uma felicidade exterior,
mas não é bem assim, né? A felicidade, ela é um estado de consciência da nossa essência. Somos felizes por natureza. Somos Ananda, bem-aventurados. E essa beatitude do Espírito, ela existe eternamente porque nós somos partes integrantes de Krishna. Na questão de Deus, por exemplo, que é a nossa fonte, não é questão de tristeza, sofrimento, certo? Todas essas densidades baixas de estados de consciência são decorrentes de você não estar vivendo na plataforma real da sua natureza eterna, como um servo eterno de Deus, como uma parte de Deus. Como você esqueceu isso, naturalmente o contato com os modos da natureza material, ou a falsa identificação com esse corpo físico, né, essa forma humana, leva você a viver em desarmonia. Porque como que você vai ser feliz se identificando com algo que não é você? O corpo material, ele é um instrumento do espírito. É igual você se identifica, por exemplo, você entra no carro, se identifica com o carro e você quer que o carro fique feliz. Isso não é possível. A felicidade só pode vir do motorista. O carro é uma energia inconsciente. O carro, ele não está buscando felicidade. Ele é uma energia de Deus. E da mesma forma, essa forma material que nós temos aqui, né, esse corpo, ele é como o carro, ele não tem a natureza feliz como é o espírito que nós somos. Assim, quando você quer ficar feliz através do seu corpo material, isso aí é basicamente impossível. Esse tipo de prazer exterior, felicidade material, não existe. Certo? Então, o que acontece é que Krishna está falando nesse verso, aquele cuja felicidade é interior, ou seja, aquele cuja felicidade está acontecendo em sua essência, quando você está vivendo no seu eu real, porque você compreendeu quem você é, você compreendeu quem é Deus, né, como a presença de tudo, como a fonte de tudo, e você realmente está vivendo como uma parte integrada a esse ser supremo, e esse vínculo é feito através da consciência, então sim, você atinge esse estado feliz de ser. Aí Krishna está falando aqui nesse verso, né? O meu devoto, ele é feliz naturalmente. Quando ele fala a palavra interior, significa que está situado na alma. Ele não está buscando por felicidade exterior, por prazeres externos. Ele já é feliz em si mesmo. Isso aí vai ser natural. Quando você se situar na sua realidade de ser, no plano espiritual, esteja você encarnado ou não, você vai ser feliz não porque você não depende das coisas, das pessoas, dos relacionamentos, das religiões, das filosofias políticas, nada disso. Você é feliz porque você é uma parte integrante da fonte que é Ananda Vigraha, a felicidade suprema. Compreende? Não faz sentido você estar buscando felicidade em algo desse mundo material relacionada com esse corpo material, se isso aí é tudo energia meio que inconsciente de Deus, né? São energias que você está usando para realizar exatamente essa felicidade que é a sua real natureza. De modo que o normal da vida é você ser uma pessoa natural. Natural está situada no espírito.
Se todo mundo no planeta naturalmente estivesse, né, situado naquilo que eles são, vivendo como servos eternos de Krishna, ou praticando o serviço devocional nesse mundo, o mundo seria um mundo feliz, que é exatamente como é no mundo espiritual. No mundo espiritual, todas as pessoas, elas estão tendo relações com Krishna em determinados humores. Você pode escolher qual que você quer ter em relação a Krishna. Então, no mundo espiritual está todo mundo naturalmente vivendo nesse padrão de felicidade espiritual. E como você está se relacionando diretamente com Krishna e com os outros espíritos nesse padrão espiritual, naturalmente você fica lá no mundo espiritual em estado de êxtase, onde a felicidade vai aumentando cada vez mais, porque essa felicidade é você se expressando. Praticar o serviço devocional nesse mundo é você colocar a sua ação feliz em atos mentais, emocionais e físicos. E aí você não precisa conquistar objetivos ou materiais ou realizar sonhos para ser feliz. Você já é feliz sempre. Tenha coisas materiais, não tenha. Dentro das dualidades, né? Você sempre está bem e feliz. Por isso que Krishna está falando aqui, aquele cuja felicidade é interior, que é ativo, né? Ativo nesse princípio de viver nesse mundo, fazendo ações relacionadas com a vida espiritual. Naturalmente, quando você é feliz, você quer ter atividades felizes. E essas atividades são relacionadas com essa consciência divina. Então é dito que quando você está em consciência de Krishna, naturalmente você é feliz. Se uma pessoa se diz estar praticando, né, a vida espiritual, mas não tem esse prazer interno, essa felicidade, então ela ainda não atingiu a si mesmo. Ela não se autorrealizou. Agora, a pessoa autorrealizada, não importa, ela pode estar no inferno ou viver num mundo completamente caótico, mas mesmo assim ela é feliz porque ela está vivendo na sua posição real e na sua conexão com Deus. E para as pessoas é muito difícil compreender isso, porque a maioria das pessoas, né, a gente pode fazer o exemplo aqui, ver o exemplo aqui nesse mundo material, principalmente no planeta Terra, se observarmos a humanidade, elas, né, estão sob a influência dos modos da paixão e os modos da ignorância. Então, o modo da paixão faz com que você fique ansiosamente, né, obstinadamente buscando essa felicidade através de ganhos materiais ou através da luxúria. Você está tentando, né, desfrutar do mundo que nem um louco, mas você não consegue sentir essa felicidade do espírito. O máximo que você consegue é ter prazeres momentâneos, que logo se convertem, né, na situação oposta, porque tudo nesse mundo tem um começo, um meio e um fim. Porém, quando você está situado no modo da bondade pura ou no modo da bondade, você já começa a frequenciar essa felicidade interior que Krishna está falando aqui e se torna, né, uma pessoa, né, de visão correta. Você consegue ver Deus em tudo, em todos, consegue ver Deus em si mesmo e consegue também entender que Krishna, que é a fonte de tudo, que é a causa de todas as causas, está naquilo que se chama Vaikuntha Lokadhamma, que é o estado de consciência supremo e absoluto, que é para onde o Bhagavad Gita está propondo, através das palavras de Deus, para que você volte para essa região da consciência após a morte dessa máquina biológica, dessa forma humana. E daí, cada dia, você tem que entender
que é Deus te dando um presente, uma oportunidade única para você fazer a prática espiritual. Assim como a maioria das pessoas nesse mundo material está em ignorância ou em paixão, que são forças da natureza, classificadas assim pela influência mais negativa ou materialista, ou apegada ao mundo, né? Quando você recebe esse conhecimento do Bhagavad Gita, você não tem interesse, não tem profundidade, porque você está em ignorância. Você é uma pessoa indolente, é uma pessoa que deixa tudo para depois, você procrastina, você tem feito isso de vida após vida. E daí, né, chega alguém com esse conhecimento, com essa realização e tenta falar para algumas almas sobre esse processo de autorrealização, do que é a verdadeira felicidade, amor, né, gratidão. E algumas pessoas ouvem essa voz, né, que está falando sobre o Senhor Supremo, né, a suprema personalidade de Deus, Krishna. E se for o tempo dessas pessoas, e se elas tiverem essa atratividade, elas vão ouvir com muita atenção e vão se situar no modo da bondade. Modo da bondade, né, ainda não é o estágio perfeito, mas é o estágio que você deve se situar para afastar esses modos da paixão e da ignorância. Tá entendendo? Então o Bhagavad Gita é um livro que te se situa no modo da bondade, e aí você vai começar a praticar o serviço devocional conforme é indicado no Bhagavad Gita, e daí essa leitura criar todo um entusiasmo, uma determinação para você ficar, né, na vida espiritual, e assim você se liberta da influência da energia material, que se constitui por forças ativas chamadas modos da natureza material, que é explicado no capítulo 14 do Bhagavad Gita, e assim você se ilumina. E nessa iluminação, né, vem uma espécie de paz, e dessa paz vem uma consequente manifestação da felicidade. E é exatamente essa felicidade interior, né, que o Senhor Krishna está falando aqui. Então ele fala assim, que é ativo, você passa a ser ativo. O espírito, que é a vida por trás de todas as ações, por trás de todos os pensamentos, por trás de todas as emoções, por trás de todas as reflexões, introspecções, intuições, por trás de tudo isso está o quê? O espírito, que é você. Certo? Você é a atividade que está sendo o carro-chefe da sua própria vida. Você é a vida da sua vida material. E a vida da sua vida espiritual é Deus, no qual você está unido, e através dessa união você se torna ativo. Aí você quer falar de Deus, você quer falar para as pessoas, para elas compreenderem esse ponto, porque senão elas vão desperdiçar a vida delas todinha, né? Se iludindo com esse corpo material e buscando essa pretensa felicidade constante, eterna, que não existe na situação do mundo material. Então você não está aqui nesse mundo material para obter prazer e felicidade. Você está aqui nesse mundo material para usar esses instrumentos nessa escola, atualmente o planeta Terra, né, de terceira dimensão, para usar esses veículos, por exemplo, para ler o Bhagavad Gita. Aí você vai ler o Bhagavad Gita e você vai entender como você tem que aplicar a sua energia enquanto encarnação humana, que tem uma inteligência maravilhosa, para atingir esse ponto de você viver naquilo que você é. O espírito. E o que é o espírito? Ele é uma parte integrante de Krishna. Ele é um servo eterno amoroso de Krishna. E aí você se torna ativo no espírito, usando seus instrumentos nesse mundo para, né, espalhar a sua felicidade, mostrar para as outras pessoas como elas realizam a si mesmas e a Deus,
E essa é a felicidade maior de um devoto de Deus. Você passa a servir a humanidade, instruindo-as a se tornarem felizes no interno, como Krishna está falando aqui. Tão logo você realize Deus, se torne um co-criador maravilhoso da sua vida, então essa pessoa se liberta e ela tem essa garantia da eternidade. Ela já não vai mais se identificar tanto com o corpo material. Então Krishna está falando isso aqui, ó, que é ativo e se regozija dentro de si. Quando você está feliz, no verdadeiro padrão de felicidade, que é você ficar em si mesmo, no eu, e nessa conexão com o divino, tá? Tem que ter essa conexão com o divino, não é ficar só vivendo naquilo que você é. Você pode entender que você é diferente da matéria, certo? Mas você tem que entender que você, como espírito, tem uma atividade. Por isso que você está sempre querendo fazer alguma coisa. Só que você está fazendo isso com um falso ego. Mas quando você está no espírito, você se torna ativo nessa conexão com o divino, e daí você vai se regozijar em si mesmo. Você vai estar sempre ciente da sua posição, né? Sat-Chit Ananda. Você vai curtir a sua existência dentro da existência de Deus. Você vai curtir a sua consciência dentro da consciência de Deus. E você vai curtir a sua felicidade dentro da felicidade de Deus. Aí tudo fica completo nesse mundo material. Só isso que nós temos que fazer, que Krishna pede no Bhagavad Gita, né? Renda-se assim, completamente a mim, faça-me de mim o único refúgio na sua vida. Caminhe ativamente, onde você estiver, em qual dimensão, qual planeta, superior, inferior, né? Caminhe sempre fixo com a mente em meus pés de lótus. O Senhor Krishna diz, aí você nunca vai me perder e eu nunca vou perder você. A essa integração. E essa integração vai gerando uma atividade, né, contínua, cada vez mais determinada, fixa, e você atinge esse padrão de felicidade, que é o que todo mundo está buscando, né? Como diz o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né? É o néctar pelo qual sempre ansiamos. Primeiro verso do Shikshastaka, que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, nos ensinando. Somente quando nos ocupamos na vida ativa do espírito em relação às coisas divinas, né, ao Krishna Katha, aos tópicos relacionados com Deus, vai ser possível você manifestar esse estado feliz que você está buscando nas coisas materiais, mas que não encontra, porque não vai encontrar mesmo. Agora, se você está feliz, naturalmente, em Deus, as coisas materiais, elas são transmutadas em coisas, em energias espirituais, onde você vai ter prazer, né? É como se você fosse uma pedra filosofal. Em tudo que você fizer nesse mundo material, se você tiver com essa consciência elevada, essa coisa material vai se transmutar numa ação absoluta, Brahman espiritual. Assim, por exemplo, um exemplo, né? Quando você vai comer, você pode comer igual uma pessoa que está no falso ego, ou pode comer, né, vendo aquele alimento, entendendo que ele é uma energia de Deus e que Deus está te proporcionando, né, você absorver essa energia divina naquele momento ali como, né, um ato de gratidão que você faz. Aí você oferece a comida para Krishna, né, geralmente o alimento no modo da bondade, e ao você oferecer para Krishna, nessa consciência espiritual, você transmuta o alimento em energia espiritual. E aí quando você ingere esse alimento, você já está reforçando seus veículos materiais, mentais, né, para ficarem numa situação mais sutil de energia, de vibração, para dar continuidade
a esse processo de evolução de consciência nesse mundo material. Tudo que você fizer, você tem que fazer com essa consciência. Tudo que você oferecer, tudo que você receber, né? Tudo você intercambia com essa consciência de que tudo é Krishna. Que não vai lhe faltar nada, porque tudo é Krishna. Certo? Tudo é co-criado em relação de você com Krishna. E quando você aprende a co-criar espiritualmente nesse mundo, significa que o seu estado feliz é mantido dentro das circunstâncias, dos relacionamentos, né, dos lugares, dos objetos que estão, porventura, participando nesse momento da sua encarnação humana aqui nesse planeta Terra. Então é uma compreensão interessante desse verso, né? E essa pessoa, ela está sempre se regozijando, ela está sempre desfrutando dessa realidade interna. Isso é a felicidade, é você desfrutar do seu próprio eu, porque você entende que seu eu é uma parte integrante de Krishna. E quando você entende isso, você entende que você é uma energia de Krishna em ação. Essa ligação, né, com Deus é que faz você estar sempre feliz. De tal maneira que o devoto, ele não se esquece de Deus. E aí todos os dias são dias felizes. Você já acorda lembrando que você é uma parte, né, de Deus, é uma centelha espiritual que existe porque Deus te manifestou através dele e que Deus te manifestou por causa da felicidade dele. Deus é tão feliz, ele é tão feliz que ele consegue fazer essa coisa mística de ele mesmo se expandir em átomos de felicidade. E esses átomos de felicidade, se relacionando amorosamente com a fonte suprema da felicidade, que é Krishna, faz com que tudo seja mais feliz, que a felicidade se expanda. E essa felicidade é Srimati Radharani. Serviço devocional é Srimati Radharani. Amor é Srimati Radharani. Por isso que Krishna é ligado a Srimati Radharani. Ela é a expansão da felicidade que está em nosso coração. Quando você está sentindo muita felicidade por Krishna, isso significa que Srimati Radharani está agindo em nosso coração. E Srimati Radharani é uma energia de Krishna. Entendeu? Tudo é Krishna, não tem Krishna e outra coisa. Tudo é Krishna. Você é Krishna, um Krishninha, uma energia de Krishna. E aí você, se fica em Krishna, você naturalmente você está participando desse reino de Ananda, de bem-aventurança, de felicidade, de prazer constante. Esteja encarnado nesse mundo material ou esteja, né, vivendo no seu corpo espiritual lá no mundo espiritual. Está entendendo? Então temos que nos situar nessa posição para viver felizes aqui nesse planetinha lindo, né, que é uma escola. Inclusive a Mãe Gaia, que é o espírito planetário, também está vivendo em serviço devocional. Ok? Então, repetindo aqui o verso: aquele cuja felicidade é interior, que é ativo e se regozija dentro de si e cuja meta é introspectiva, tá? Então, a meta, a sua meta, tem que ser sempre nessa lembrança constante de Deus. Você está sempre sentindo a realidade do seu avanço espiritual pelo aumento proporcional desse estado de consciência feliz. Então essa meta é introspectiva. Você já não está dando essa atenção para o mundo externo. Você está sempre vivendo essa comunhão com Deus no seu coração. Isso significa que você, né, está introspecto. Introspecção. Ou internalizado. Então a meta da pessoa, do devoto, é assim: ele vive, ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele está nesse entendimento de que ele não é esse veículo material, que ele não tem
muito a ver com essa energia material no qual os sentidos desse veículo material pressupõem a existência de um mundo que é observado, sentido, né, visto, ouvido, saboreado, cheirado, tocado. Então o espírito mesmo, ele está além disso. O espírito ele é transcendental. E daí ele está sempre nessa posição introspectiva. Ele não entra, ele não se envolve com a mente dele, que é o projetor, que é a projetora desse mundo material. Ele observa o mundo, ele testemunha o mundo, mas ele sabe exatamente onde ele está situado, quem ele é, quem é Deus, e assim ele não se perde. E daí Krishna fala nesse verso, né? Sua meta é introspectiva. Ele não está procurando objetificar metas do lado externo. A meta dele é o quê? É ficar refugiado nos pés de lótus do Senhor Krishna. E daí, quando você está cantando o Mahamantra, Hare Krishna, 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 entendeu? Você está no interno. Apesar de você estar cantando o nome, parecendo que é o lado, né, algo relacionado aos sentidos, é relacionado nesse sentido que você está sempre purificando introspectivamente, dentro desse processo espiritual de cantar, a permanência da sua consciência, tanto nesse estado de felicidade, tanto na atividade do serviço devocional, como você fica vivendo nesse seu interesse próprio, que é recomendado pelo Senhor Krishna no Bhagavad Gita, para você viver uma vida perfeita aqui, com a visão, né, correta dos fatos, de tudo. Então a meta tem que ser introspectiva. Você não pode almejar nada externo. Tudo que é externo vai aparecer na sua vida como resultado da sua meta introspectiva. Quanto mais você caminha na direção de Deus, que é a perfeição da realização, mais esse mundo se torna um espelho, um reflexo, né, derivado da sua vibração de estar vivendo nessa consciência divina. O mundo se torna divino para um devoto puro de Krishna. Daí o mundo, né, aquilo que é chamado mundo externo, se torna Krishna para o devoto. Ele consegue ver Deus em tudo, tanto na energia inferior como na energia superior, na superalma, que você vê em tudo, e no Brahman, né, que é a manifestação na qual tudo se configura, se modela, e você consegue também se relacionar diretamente com Krishna através de tudo. Isso que significa pureza. E pureza, como diz Srila Prabhupada, é a força. E aí Krishna está falando nesse verso que quem é assim, como expusemos agora, é de fato o místico perfeito. Tá? É Krishna que está falando, é o próprio Deus está falando. O místico, né? O místico é aquele que é um alquímico, é um transmutador de energia, ele é místico, ele é metafísico, certo? Não é uma pessoa comum. Todo devoto de Krishna, quando vivendo em Krishna, nessa consciência, se torna um místico. Aí Krishna está falando, de fato esse é um místico, mas não só um místico, é um místico perfeito. Aquele que está acontecendo na autorrealização nesse mundo. Todo mundo deveria viver assim, consciente de si mesmo, consciente de Deus, nesse estado feliz. Todo mundo tinha que viver assim, assim como é no mundo espiritual. Só que aqui no mundo material, aqui é uma escola, certo? E tem a influência da energia material, chamada Maya, né? E aí as pessoas, de alguma forma, escolheram estar aqui por motivos diversos, que não estão relacionados com essa rendição pura aos pés de lótus de Deus. E daí aqui é uma escola que, através do sofrimento, das decepções, das frustrações,
dos medos, das inseguranças, você vai sendo burilado, a sua mente, né? Para que você um dia consiga compreender quem você é e após a morte voltar para o mundo espiritual. Daí Krishna, como ele é muito amoroso, muito bondoso, ele vem pessoalmente a esse mundo ou envia os seus devotos para o quê? Falar o Bhagavad Gita. Porque Krishna não quer ver ninguém sofrendo, né? Sofrimento significa que você está vivendo no falso ego. E daí Krishna, como o Pai Supremo, que habita dentro do seu coração, ele quer que você fique logo na posição espiritual. Não quer que você fique triste, depressão, cheio de ideias erradas, né? Vivendo uma vida totalmente sem significado. Imagina, Deus, ele não quer isso. Deus quer interagir com você nessa alegria, nessa felicidade. Imagina você ter o conhecimento do Bhagavad Gita, viver esse conhecimento, estar sempre bem, feliz, com prazer, independentemente da energia material. E você ainda pode levar esse conhecimento feliz para as outras pessoas. Você pode transmutar tudo na energia material através da cocriação com Deus, tornando tudo nesse mundo favorável para o seu posicionamento aqui e você poder evoluir. Isso é algo simplesmente incrível, né? Essa misericórdia de Deus, independentemente de onde você estiver, seja no inferno ou no paraíso, Krishna, ele te dá as condições internas, quando você vive introspectivo em relação a esse conhecimento e essa vivência espiritual, onde você tem capacidade de fazer tudo feliz à sua volta e também, né, passar a sua energia, a sua paz, a sua alegria para outras pessoas, para que elas fiquem entusiasmadas a buscar esse caminho espiritual. Ok? Então temos que pensar profundamente sobre isso. Aí Krishna fala, quem é tudo isso, né? Tem felicidade interior, é ativo, regozija dentro de si, tem a meta introspectiva, e que é o místico perfeito, estando situado assim. Aí Krishna fala, ele libera-se no Supremo e por fim alcança o Supremo, certo? Então o que é o liberar-se no Supremo? É o que o Mestre Cristo fala, se você conhecer a verdade vai te libertar. Você se liberta de quê? Da ilusão, da influência da energia material, da escravidão, né, que essas forças materiais, os modos da natureza causam em você. Então você se libera onde? No Supremo. Não tem só se liberar em si mesmo, você tem que se liberar no Supremo, que é a verdade absoluta. E quando você está sempre introspectivo, pensando em Deus, naturalmente você já está livre nesse mundo material. A libertação é natural para quem vive em Deus. E após a libertação, né, da energia material, é que a pessoa realmente começa a vida espiritual. Daí ela começa a praticar o serviço devocional. Isso é atividade em si mesmo. O espírito, ele é ativo nesse amor a Deus, nessa alegria de viver em comunhão espiritual com todos os outros espíritos. E daí, se você está nesse mundo material e vê que todo mundo está em ignorância ou em paixão, né, vivendo assim, ativamente no mundo material do lado de fora, naturalmente você vai criar uma compaixão dentro do seu coração. Isso é uma qualidade divina, por isso que Krishna, né, e seus devotos se manifestam nesse mundo a serviço de tentar iluminar as pessoas, né, que queiram se iluminar. Então você começa a existir assim nesse mundo. E quanto mais você faz o serviço devocional, mais você fica feliz, porque o serviço devocional é a energia de Krishna em ação, transmutando tudo o que existe na existência. E aí é graus, né, de servos de Deus. Tem entidades agora, né, seres que estão trabalhando em dimensões assim, hiper superiores a essa forma humana.
que vão te ajudar você a seguir o seu caminho pessoal e seu caminho dentro da coletividade para exercer essa influência espiritual no mundo. E tem seres que estão semideuses, seres angelicais, bem superiores, que estão fazendo o seu serviço devocional também na sua respectiva plataforma de nível de consciência. Compreende? E nessa forma humana, se você realmente atingir o ponto espiritual, você fica na mesma energia que todos esses seres superiores. Só que você está numa forma humana de vida e tem determinados limites para agir, mas se Deus quiser, Ele te potencializa e faz você ser um instrumento dele para conseguir o propósito dentro do plano dele que Ele quiser. E dessa forma você caminha nesse mundo rendido, né, com submissão à vontade de Deus, né? Seja feita a vossa vontade e não a minha vontade. Quando a vontade de Deus é feita, tudo na sua vida se torna perfeito, porque sendo você uma parte de Deus, uma energia de Deus, você tem que coexistir nessa ação divina nesse mundo. Então Krishna fala aqui, então você se libera no Supremo. E depois que você está vivendo assim, liberado no Supremo, né, participando apenas de coisas do Espírito, aí Krishna fala assim, e por fim, depois que você conheceu a verdade e se libertou, por fim, e está agora vivendo, né, praticando a vida espiritual, através do serviço devocional, nessa forma humana, por fim, você alcança o Supremo. Por fim significa que você em vida e já alcançou, né, a divindade dentro do seu coração, e após a morte você retorna para Krishna, que é a fonte de Deus, dele mesmo, dentro do seu coração. E por fim, alcança o Supremo. Compreende? Então, esse verso, né, é um simples verso, mas olha só como ele é profundo, como ele é interessante, né? Quando a gente lê sobre a inspiração de Deus no nosso coração. Coisas simples de entender. Uma mudança de consciência, que você vai viver no seu lado não interno, no seu lado real, certo? E isso significa internalizar, né, de acordo com a palavra aqui, né, mencionada por Deus. Se você muda a sua consciência, se você passa no seu dia a dia viver com essa lembrança constante do que você é, uma parte de Krishna, uma centelha espiritual, energia superior de Krishna, e isso vai ficando cada vez mais constante quando você, dentro dessa programação de entendimento, cria um hábito de lembrar isso sempre. Daí você nem vai precisar forçar a sua lembrança. Naturalmente, quando você está vivendo em Krishna, você começa a sentir esse gosto superior, essa alegria de ser e de viver. Naturalmente, você já não faz mais esforço porque você está vivendo nessa plataforma, que é a plataforma real, natural. Tem que meditar nisso. Ou você quer viver mais uma vida material, todo empolgado com o mundo material, tentando conquistar as posses, né? Desfrutar do mundo material, ser o melhor, tentar ser alguém, né, importante nesse mundo em relação ao seu falso ego, ou você quer simplesmente entrar no silêncio do seu coração, realizar aquilo que você é, entender que o centro real, realmente importante na existência é Vishnu Krishna no seu coração, e que você simplesmente está passando aqui nesse mundo material para aprender essas coisas, ser feliz enquanto estiver aqui e voltar para o mundo espiritual. Então isso é ser livre, né? Eu vejo aí hoje em dia que muita gente está falando, eu quero a liberdade, né? A liberdade é inegociável. Todo mundo falando em liberdade, mas não é essa liberdade aqui que Krishna fala. Ser livre realmente é você viver conectado com Deus no seu coração. Aí você está livre. Aí você está nesse mundo, mas você não é desse mundo.
E aí você vê que as pessoas têm o conceito de que ser livre ou ter liberdade é elas viverem conforme elas quiserem, de acordo com os modos, né, da paixão e da ignorância. Aí o Mestre Cristo fala de que adianta você ganhar o mundo com essa pretensa liberdade se você vai perder a sua alma, se você vai perder o seu vínculo com Deus, se você vai perder o amor, né, natural, que é o seu padrão eterno de relacionamento com Deus. E aí você continua se identificando com essa máquina biológica e, naturalmente, a sua interpretação ou seu sentido de liberdade ou libertação nada mais é do que você ter um campo, né, abrangente para você poder desfrutar tudo que você quiser e possuir tudo que você quiser dentro da ilusão. Então, liberdade é uma coisa que você tem que meditar nisso. Só um devoto puro de Krishna é livre nesse mundo. E essa liberdade vai trazer o quê? O padrão da felicidade natural. Ninguém vai compreender o quanto um devoto puro de Krishna é feliz nesse mundo. Daí, se você quer liberdade, busque essa pureza, descontamine a sua mente, né? Ou purifique a sua mente. Desapegue-se dessa energia material. Então, Krishna está falando aqui, seja ativo em Deus, tenha regozijo nessa busca, nessa introspecção, que vai culminar, né, na realização de Deus e, naturalmente, na felicidade interna. Você não vai precisar de nada, nem de ninguém, nem de nenhum lugar, de nada para ser feliz nesse mundo. Então, isso é maravilhoso. E por que as pessoas não fazem isso? Porque elas estão sob a influência dos modos da natureza. E daí estão se identificando com o falso ego, estão tentando desfrutar e possuir esse mundo, e assim vivem na sua ilusão, tendo prazeres momentâneos e também muito sofrimento, né? Para você conseguir um pouco de prazer nesse mundo, você tem que se esforçar muito. Às vezes tem que passar por muito sofrimento, por muito esforço desnecessário, às vezes para conseguir gastar muita energia para conseguir um pouquinho, né, daquilo que é chamado o prazer material. Assim, esse verso, como todos os versos do Bhagavad Gita, são impressionantes, né? Krishna, em cada verso, é como se ele falasse toda a questão do espírito. Depende de você meditar nisso e se aprofundar. Isso é introspecção. Né? Como Krishna fala, a meta é introspectiva. Você lê um verso desse, né? No caso aqui, a gente está fazendo assim, falando, né? Porém, você pode se sentar, pedir à superalma que revele no seu coração esse significado mais profundo, como eu estou falando aqui. Certo? No caso aqui, eu estou externalizando a minha introspecção, a minha reflexão. Então para terminar, vamos ler o significado de Srila Prabhupada. Se a pessoa não for capaz de saborear a felicidade interior, como poderá afastar-se das ocupações externas que propiciam uma felicidade superficial? É aquele negócio que eu falei. Quando você não sente o gosto superior dessa relação com Deus, como que você vai abandonar aquele gosto inferior, mesmo sendo ilusório? Daí você tem que entender que você tem que fazer essa atividade da alma para estar sempre conectado em consciência, em atitudes, né, internas, para se estabelecer nesse gozo superior. Senão você não vai ter nenhuma motivação para seguir na vida espiritual. Mas tão logo você se renda a Krishna, Krishna fala, eu me revelo. E essa revelação de Krishna é o gosto superior, é o sabor, o doce de Deus sendo revelado para você de dentro do coração. E dessa forma você prossegue, né, entusiasmado, né, logo após sentir esse gosto, e sentindo esse prazer, você vai deixando naturalmente, vai se desapegando da vida material.
Assim como uma criança, quando ele tem os hormônios dele, vamos dizer assim, crescem, né? Naturalmente ele deixa aqueles brinquedos que eram brinquedos de criança. Então esse mundo material é um brinquedo que Krishna te dá para você exercer a sua imaginação, mas não traz nenhum prazer como você viver a realidade de si mesmo. Certo? Quem é liberado tem experiência prática do que é felicidade. Ele pode, portanto, sentar-se em silêncio em qualquer lugar e gozar das atividades da vida interior. Certo? Prabhupada, você vê, né? Prabhupada é um devoto puro. E daí ele está falando, né? E Prabhupada era super ativo, mas onde ele estivesse, ele estava vivendo nesse silêncio interior em relação com Krishna. Né? Ninguém pode compreender o coração de um devoto puro, de um Cristo nesse planeta Terra. Certo? Então, a vida interior é o que acontece com uma pessoa que é devota de Krishna. Vida interior significa que a vida exterior é um reflexo da vida interior. Seja a vida interior acontecendo na ilusão ou acontecendo na realidade. O mundo só vai ser um reflexo daquilo que você está sendo. Então você pode ser o espírito ou você pode ser a falsa identificação com o corpo material. E daí o mundo, aquilo que você chama que é algo que está em torno do seu corpo, que também é uma ilusão, né, dos seus sentidos, você vê um mundo conforme o que você está pensando e sentindo. Então você tem que aprender a co-criar com Deus nesse sentimento superior de existência. Aí Krishna vai te ocupar nesse mundo para você ser uma voz dele, um instrumento dele. Daí falar que o devoto puro, o mestre espiritual, é um meio transparente de Deus nesse mundo material. Quem se aproxima de um devoto avançado de Krishna ou de um mestre espiritual, naturalmente vai se iluminar, porque está vendo diretamente a presença de Deus manifesta naquela centelha espiritual, que está sendo energeticamente um meio transmissor dessa energia divina. Por isso que quando nos aproximamos de locais sagrados ou de pessoas muito evoluídas, naturalmente a gente sente essa questão divina, a gente quer entrar na vida espiritual. Por isso é muito importante a associação. A associação nesse mundo material é basicamente a coisa mais importante. Tal Prabhupada termina esse verso dizendo: tal pessoa liberada já não deseja a felicidade material externa. Este estado chama-se Brahma Bhuta, e quem o alcança tem a garantia de retornar ao Supremo, de retornar ao lar. Então a vida espiritual é isso, é você viver em Deus, se preparando, se qualificando para na hora da morte voltar para o lar do espírito, o lar da realidade, que é a Vaikuntha Loka, que é onde Deus vive nos relacionamentos com seus devotos. Mais claro que isso, impossível explicar, né? Então o devoto aqui, ele não está desejando esse tipo de felicidade material que as pessoas que estão no modo da paixão e da ignorância estão desejando, né? Ele simplesmente quer só Krishna, e isso vai aumentando, até que ele é usado por Deus nesse mundo para ser uma voz da expressão divina, ou qualquer outro talento que tenha, certo? E então ele fala que você alcança o estado Brahma Bhuta, que é o estado de fusão qualitativa com Deus nesse mundo, e quem alcança tem o que? A garantia, é garantido, né, por Deus, né, como ele fala nesse verso, por fim alcança o Supremo, retorna, né, a esse estado eterno de ser, no qual é sempre o real, é tudo que é, e de alguma forma você vacilou e agora você está aqui nesse mundo material, meio que sofrendo, esquecido de Deus, no amor de Deus, e você tem que fazer essa atividade espiritual de viver completamente frequenciado com o divino no seu coração e na lembrança dos passatempos de Deus, cantando Mahamantra, se associando com devotos, né, estudando Bhagavad Gita, né, fazendo de todos os lugares que você vai um lugar sagrado, e dessa forma você alcança o sucesso
a vitória nesse mundo material, conforme Krishna explica no Bhagavad Gita, e Haribo, tchau mundo material, tchau ilusão. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Muita luz para vocês, gratidão, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!